Você está em Crônicas Históricas do Passado. Hoje, vamos descobrir mais uma história que ficou para trás. Quando se fala na Segunda Guerra Mundial, é comum imaginar um mundo dividido em dois lados bem definidos. De um lado, os aliados; do outro, as potências do eixo. Mas a realidade, especialmente nos anos que antecederam o conflito, era muito mais complexa. Antes que as alianças se tornassem públicas, muitos países atuaram nos bastidores, buscando proteger seus próprios interesses. O Brasil foi um deles. Durante um período decisivo, o país manteve relações diplomáticas e comerciais com nações que, pouco tempo depois, se tornariam inimigas declaradas. Entre essas relações, uma se destaca pelo silêncio e pela pouca atenção que recebeu ao longo do tempo: a relação entre o Brasil e a Alemanha. Negociações ocorreram, acordos foram firmados, interesses econômicos se cruzaram. Tudo isso enquanto o mundo caminhava, passo a passo, para o maior conflito da história moderna. Neste episódio, você vai entender como o Brasil manteve um acordo com a Alemanha em um dos períodos mais delicados do século XX. Por que esse acordo existiu, o que estava em jogo e por que ele precisou ser mantido em sigilo. Essa é uma história pouco conhecida, marcada por pragmatismo, interesses econômicos e escolhas difíceis. Hoje, em Crônicas Históricas do Passado, vamos revelar o acordo secreto entre o Brasil e a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Para compreender a existência de um acordo entre o Brasil e a Alemanha, é necessário voltar alguns anos antes do início oficial da Segunda Guerra Mundial. Na década de 1930, o mundo ainda tentava se recuperar dos impactos profundos da Primeira Guerra e da grande crise econômica internacional. O Brasil, assim como muitos outros países, enfrentava dificuldades internas. A economia brasileira dependia fortemente da exportação de produtos agrícolas, como o café. Qualquer instabilidade no comércio internacional afetava diretamente as finanças do país. Nesse cenário, diversificar parceiros comerciais era uma necessidade, não uma escolha ideológica. Ao mesmo tempo, a Alemanha vivia um processo acelerado de reconstrução econômica. O regime alemão buscava ampliar suas relações comerciais com países fora da Europa, especialmente na América Latina. O Brasil surgia como um parceiro ideal. Havia matérias-primas em abundância, havia mercado consumidor e havia interesse mútuo. Durante esse período, o comércio entre Brasil e Alemanha cresceu de forma significativa. Acordos de compensação comercial permitiam que produtos brasileiros fossem trocados por bens industriais alemães, sem a necessidade de grandes volumes de moeda estrangeira. Para o Brasil, isso significava acesso a máquinas, equipamentos industriais e tecnologia. Para a Alemanha, significava garantir fornecimento de matérias-primas estratégicas. Essas relações se desenvolveram antes que o conflito armado se tornasse inevitável. No plano diplomático, o Brasil buscava manter uma postura de neutralidade. O governo de Getúlio Vargas via vantagem em não se alinhar prematuramente a nenhuma potência. Essa estratégia permitia maior margem de negociação com diferentes países. Mas, à medida que a tensão internacional aumentava, essas relações comerciais passaram a ser observadas com desconfiança, especialmente pelos Estados Unidos. O simples fato de o Brasil manter acordos ativos com a Alemanha começou a gerar preocupação no cenário internacional. Ainda assim, no final da década de 1930, o comércio seguia, os acordos existiam e os interesses falavam mais alto do que as ideologias. Era esse o ambiente em que o Brasil e a Alemanha mantinham uma relação discreta, pragmática e cuidadosamente administrada. Um relacionamento que em pouco tempo se tornaria extremamente sensível. À medida que a década de 1930 avançava, o cenário internacional tornava-se cada vez mais instável. As tensões políticas na Europa já não eram apenas discursos, elas começavam a se transformar em ações concretas.
A Alemanha intensificava seus movimentos estratégicos, rearmava-se, reorganizava sua economia e buscava garantir acesso contínuo a recursos essenciais. Nesse contexto, as relações comerciais assumiam um papel central. Para o regime alemão, não se tratava apenas de comércio, tratava-se de sobrevivência estratégica. Garantir matérias-primas fora da Europa era fundamental para sustentar seus planos. O Brasil, com sua produção agrícola e recursos naturais, passava a ocupar um lugar ainda mais relevante nessa estratégia. Do lado brasileiro, a situação também exigia cautela. O país vivia um período de forte centralização política. Getúlio Vargas consolidava seu poder e buscava fortalecer o Estado Nacional. A industrialização era vista como prioridade, mas o Brasil não possuía, sozinho, todos os meios para acelerar esse processo. Por isso, manter acordos comerciais com diferentes países era uma forma de reduzir dependências. O governo brasileiro acreditava que poderia controlar essas relações sem se comprometer politicamente. Naquele momento, os acordos com a Alemanha eram apresentados como estritamente econômicos. Nada oficialmente indicava alinhamento ideológico. Ainda assim, a situação começava a gerar desconforto externo. Os Estados Unidos observavam com atenção o crescimento da influência alemã na América Latina. Para Washington, não se tratava apenas de comércio, tratava-se de segurança hemisférica. Relatórios diplomáticos passaram a mencionar com frequência as relações entre Brasil e Alemanha. Cada acordo assinado era analisado, cada troca comercial era monitorada. A neutralidade brasileira, antes vista como aceitável, passava a ser questionada. O mundo caminhava rapidamente para a guerra. E manter relações comerciais com uma potência que se tornava cada vez mais agressiva passava a ser um risco político. Ainda assim, até o início oficial do conflito, os acordos permaneceram ativos. Eles eram mantidos com discrição, sem alarde, sem anúncios públicos. Era um equilíbrio frágil, um jogo diplomático delicado, em que cada decisão precisava ser cuidadosamente calculada. E quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava manter esse silêncio. O acordo entre Brasil e Alemanha existia, funcionava, mas começava a se transformar em um problema que o governo brasileiro não poderia ignorar por muito mais tempo. Quando a guerra finalmente se tornou inevitável, o acordo entre Brasil e Alemanha passou de uma relação comercial discreta para um problema diplomático de grandes proporções. O conflito armado alterou completamente a forma como essas relações eram vistas. O que antes podia ser tratado como pragmatismo econômico passou a ser interpretado como risco político. A Alemanha, agora oficialmente em guerra, tinha cada vez mais dificuldade em manter suas rotas comerciais abertas. Bloqueios marítimos, restrições internacionais e vigilância constante complicavam qualquer troca direta. Ainda assim, os acordos existentes não desapareceram imediatamente. Eles continuaram a operar de forma limitada, silenciosa e cuidadosamente administrada. Do lado brasileiro, o governo enfrentava um dilema crescente. Romper abruptamente com a Alemanha poderia gerar prejuízos econômicos imediatos. Manter os acordos, por outro lado, aumentava a pressão internacional. Os Estados Unidos passaram a intensificar suas ações diplomáticas. Washington não aceitava que países estratégicos mantivessem qualquer tipo de vínculo com uma potência inimiga. Cada movimento do Brasil era observado de perto. Relatórios diplomáticos americanos passaram a citar explicitamente a necessidade de reduzir a influência alemã na América do Sul. Nesse cenário, o acordo entre Brasil e Alemanha tornou-se um dos pontos mais sensíveis da política externa brasileira. As negociações, que antes eram conduzidas em tom técnico e econômico, passaram a ser tratadas com extremo sigilo. Reuniões ocorreram longe dos holofotes, documentos eram trocados por canais restritos. O governo brasileiro buscava ganhar tempo. Cada decisão era adiada, na tentativa de evitar uma ruptura brusca ou uma reação internacional imediata. Ao mesmo tempo, a Alemanha pressionava pela manutenção dos acordos.
Para o regime alemão, o acesso a matérias-primas continuava sendo vital. Mesmo em condições adversas, qualquer fornecimento era considerado estratégico. Essa pressão colocava o Brasil em uma posição cada vez mais desconfortável. Aceitar significava assumir riscos políticos crescentes. Recusar significava romper um acordo que ainda tinha peso econômico. O equilíbrio, já frágil, começava a se desfazer. Em determinado momento, o governo brasileiro percebeu que a situação não poderia se manter por muito mais tempo. O avanço da guerra reduzia drasticamente as opções disponíveis. A neutralidade, mais uma vez, mostrava seus limites. A pressão americana tornava-se cada vez mais explícita. Embora evitassem declarações públicas, os sinais eram claros. O Brasil precisava escolher: continuar mantendo acordos com a Alemanha ou alinhar-se definitivamente aos Estados Unidos. Esse dilema passou a dominar as discussões internas do governo Vargas. Ministros, assessores e diplomatas avaliavam cenários. Cada opção apresentava riscos. Manter o acordo com a Alemanha poderia resultar em isolamento internacional. Romper poderia gerar perdas econômicas e instabilidade interna. O tempo, porém, já não jogava a favor do Brasil. À medida que os Estados Unidos assumiam um papel cada vez mais central no esforço de guerra, sua influência sobre o continente aumentava rapidamente. O controle das rotas do Atlântico tornou-se prioridade absoluta, e qualquer vínculo com o eixo era visto como inaceitável. Nesse contexto, o acordo entre Brasil e Alemanha passou a ser tratado como algo que precisava ser encerrado, mas não de forma abrupta. O governo brasileiro buscou uma transição silenciosa. Reduziu gradualmente as operações comerciais, dificultou a execução dos acordos e passou a sinalizar, ainda que de forma indireta, uma mudança de postura. Essa estratégia tinha um objetivo claro: evitar uma ruptura pública que pudesse gerar retaliações imediatas. Ao mesmo tempo, mostrar aos Estados Unidos que o Brasil caminhava na direção esperada. Com o tempo, os acordos perderam força. As trocas tornaram-se raras, as negociações cessaram, e o silêncio, que antes escondia a existência do acordo, passou a marcar o seu fim. O Brasil, gradualmente, afastava-se da Alemanha. Sem anúncios oficiais, sem declarações públicas, sem admitir abertamente que aquele relacionamento existira. O acordo foi sendo deixado para trás, e com ele, uma das fases mais delicadas da diplomacia brasileira durante a guerra. O que restou foi a consciência de que aquele período exigia escolhas difíceis, escolhas feitas sob pressão, em um cenário de incerteza global. O acordo secreto entre Brasil e Alemanha não terminou com um rompimento dramático, ele simplesmente se dissolveu, silenciosamente, como muitas decisões importantes da história brasileira. O fim silencioso do acordo entre o Brasil e a Alemanha não significou apenas o encerramento de uma relação comercial específica. Ele marcou uma mudança profunda na política externa brasileira. A partir daquele momento, o Brasil passou a abandonar definitivamente a postura de equilíbrio que havia adotado nos anos anteriores. O país aproximou-se de forma clara dos Estados Unidos e das demais nações aliadas. Essa mudança não aconteceu de um dia para o outro, mas tornou-se cada vez mais evidente à medida que a guerra avançava. O rompimento gradual com a Alemanha reduziu riscos imediatos, mas trouxe novas responsabilidades. O Brasil deixou de ser um observador cauteloso para se tornar um ator ativo no cenário internacional. Internamente, essa transição teve impactos importantes. A economia passou a se reorganizar em função das novas parcerias. A dependência de acordos com países europeus foi substituída por uma relação cada vez mais estreita com os Estados Unidos. Isso trouxe investimentos, apoio industrial e modernização de setores estratégicos. Ao mesmo tempo, reduziu a margem de autonomia nas decisões diplomáticas. O país passou a atuar dentro de um eixo político mais definido.
A experiência do acordo secreto deixou marcas profundas nos bastidores do governo brasileiro. Ela revelou os limites da neutralidade em um mundo dividido por conflitos globais. Mostrou que, em determinados momentos históricos, tentar agradar a todos pode gerar riscos ainda maiores. O episódio também reforçou a importância da diplomacia silenciosa. Muitas das decisões mais importantes não foram anunciadas ao público. Elas ocorreram em reuniões fechadas, em negociações discretas e em escolhas feitas longe dos holofotes. O acordo com a Alemanha foi um desses casos, pouco comentado, raramente discutido, mas decisivo para o rumo do país. Ele ajudou a moldar a forma como o Brasil passaria a se posicionar nas décadas seguintes. Evitar um confronto direto, preservar interesses econômicos e adaptar-se à nova ordem mundial exigiram concessões. Concessões que redefiniram o papel do Brasil no cenário internacional. O preço foi alto, mas o custo de não escolher poderia ter sido ainda maior. A história que você acabou de ouvir mostra que o passado nem sempre é feito de decisões claras e públicas. Muitas vezes, os caminhos de uma nação são definidos em silêncio. O acordo secreto entre o Brasil e a Alemanha existiu porque o mundo vivia um momento de incerteza extrema. Foi fruto de pragmatismo, necessidade econômica e cálculo político. Ele não nasceu de afinidade ideológica, mas da tentativa de proteger interesses nacionais em um cenário global instável. Quando a guerra avançou e as escolhas se tornaram inevitáveis, o acordo perdeu espaço e foi encerrado da mesma forma como havia sido conduzido, sem anúncios, sem discursos, sem registros amplamente divulgados. Essa é uma das razões pelas quais ele permanece pouco conhecido até hoje. Aqui, em Crônicas Históricas do Passado, essas histórias ganham voz. Histórias que ajudam a compreender não apenas o passado, mas também as decisões que moldaram o presente. Se este episódio ajudou você a enxergar a história do Brasil sob uma nova perspectiva, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Novos episódios continuam revelando os bastidores, as escolhas silenciosas e os acontecimentos que ficaram para trás. Até o próximo episódio.